Jesus lhe disse, 51, e respondendo Jesus, disse. Esse 51, esse versículo, deveria estar no lugar dos 50, porque eles clamam, Senhor, feriremos a espada. Tinha que ter o quê? Não era a resposta de Jesus? Mas não teve a resposta de Jesus. Eles não deixaram que Jesus respondesse. Eles não deixaram que Jesus falasse. A gente não está deixando que Jesus fale. A gente até clama a Jesus, pedindo, Jesus, o que eu faço? Oh meu Deus, eu não sei o que eu faço nessa situação, meu Deus, fala comigo. Só que a gente não dá tempo para que Ele fale. A gente não está deixando Jesus falar, irmãos. Nem começar a falar. Você precisa aprender, irmãos, a ter essa capacidade de esperar a direção. Não adianta você chegar aqui, sabe por que está aqui, você não veio aqui porque o pastor José é gente boa, você veio aqui porque você tem um alvo para alcançar, e você vai clamar a quem pode responder você. Você está buscando aquele que responde orações. Aí você vem aqui, apresenta as tuas razões e diz, meu Deus, me ajuda, me dá a direção do Senhor, fala comigo, Jesus. Aí Jesus vai, você já cortou a orelha de todo mundo, irmão. Quando Jesus fala assim, ó, igual o Zorro, irmãos. Está desse jeito, irmãos. Aí quando cortou, falou, Jesus, o senhor demorou demais. Aí eu já fiz a besteira já, fez mesmo. Fez a besteira. Então qual é o segredo? O segredo é deixar ele acabar de falar. Quando ele acabar de falar, ele diz como. Não esquece isso, irmãos. Eu posso estar sendo chato, cansativo de repetir isso. Uma vez eu dei uma mensagem que eu repetia tanto uma coisa, eu não sei que mensagem que era. Foi em São Bernardo do Campo, o irmão chegou depois da reunião e falou, pastor, o senhor falou isso aí 22 vezes. Eu falei, mas serviu para o senhor? Ele falou, serviu, então está tudo certo. Glória a Deus, pode ir embora, vai na paz do Senhor Jesus. Eu estou dizendo mais uma vez, se alguém está contando aí, marca aí. O segredo é deixar ele acabar de falar. Acabou de falar, ele diz como? Ele dá a direção. Jamais interrompa Jesus, irmãos. Jamais corte a revelação que Jesus está trazendo para você. Que nesse problema que se agravou possa cortar Jesus, possa interromper Jesus. Nem mesmo a morte pode interromper o que Deus está falando para você, irmãos. Nem mesmo a separação. Não pode, deixa ele acabar de falar. Quando ele acabar de falar, ele vai dar a direção. A direção é certeira, irmãos. É você lançar a rede, puxar e trazer o peixe e fazer a festa em nome de Cristo Jesus. Mas ele tem que acabar de falar. Mas pastor, ainda não tem a direção, porque não acabou de falar. Então fica tranquilo. Prontos para ouvir, tardios para falar, para tomar decisões, tomar atitudes. Os discípulos falaram, Senhor, o que eu faço? O que a gente faz? Fere a espada? Tinha que esperar Jesus. Ele tem o que falar. Ele sabe o que dizer, mas eles não. Jesus, o senhor demorou demais e a gente precisava tomar uma atitude, porque senão eles iam. Tinha que esperar. O versículo 51 tinha que estar no versículo 50. Mas não, tem o clamor, tem a atitude deles, depois vem a resposta de Jesus. Tudo errado, irmãos. Tudo errado. Aí eles clamaram, assim, o que a gente faz? Jesus ia dizer o quê? E não haveria ninguém machucado, ferido. E às vezes a gente está fazendo o que não deve ser feito, estamos machucando pessoas, estamos nos ferindo, estamos machucando Deus, o coração do Pai. Então, permita, se você veio até Ele hoje, ou tem vindo até Ele para dizer, meu Deus, o que eu faço? Deixa Ele falar. Deixa Ele começar a falar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Se tardar, espera, irmãos. Se tardar, não puxa a espada e sai ferindo as pessoas. Se tardar, não haja do seu jeito. Se tardar, Deus está dizendo, espera-o, porque ele certamente virá, não tardará. A obrigação sua é esperar. Deixa ele falar. Se você veio até ele e disse, meu Deus, o que eu faço? Meu irmão, agora tem que esperar ele falar. Ou você está pensando que Deus é brincadeira?
agora ele vai falar. E se ele se estender no que ele falar, aí, meu irmão, você sentou é para ouvir. Senta que lá vem a história. E a história é perfeita, irmãos. A história é perfeita. Aquela que vai fazer você ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Então esse é um ponto também negativo. 2 pontos que eu falei. Primeiro, nunca interrompa Jesus. O segundo, se você veio até Ele, clamou por Ele, da direção dEle, deixa Ele falar. Deixa Ele começar a falar. E o terceiro, que eu considero muito grave, é você começar a se cansar de ouvir Deus. Se cansar de ouvir o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7 ao 9. Atos 20, versículo 7 ao 9. Quem achou, fala amém? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Olha que coisa séria aqui, irmãos. Cuidado para você não começar a se cansar de ouvir, irmãos. A Maria se assentou aos pés de Jesus, se permitindo aprender e permitindo Ele ensinar. Há quanto tempo estamos ouvindo, irmãos? Eu estou ouvindo há 25 anos, vai fazer. Outros aqui no nosso meio devem estar ouvindo até mais do que eu. Só que você não pode jamais se cansar de ouvir Jesus, irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Porque a hora que você se cansar, você vai cair lá do 3º andar, irmãos. Você pode morrer. Você pode quebrar a cara, irmãos. Se o Salmo 91 está cansando você, o Salmo 23 está cansando você, você pode cair, irmãos. Você pode quebrar a cara. Você pode se machucar gravemente. E esse rapaz aqui começou a sentir sono porque o discurso de Paulo se estendeu. Paulo não contava a história da carochinha. Os discursos de Paulo tinham base na palavra de Deus. Então Paulo falava as palavras de Deus. Só que o cara se cansou, irmãos. Alguns de nós já estão se cansando de ouvir Deus. Salmo 91 de novo. Salmo 23 de novo. Falar de outro versículo da Bíblia, de repente o pregador, o pastor, se apega muito a um versículo e sempre está repetindo ele, falando ele, porque Deus sabe quem precisa ouvir aquilo várias vezes. Não é porque o pastor não tem outra coisa para falar, não. É porque Deus sabe do que você precisa ouvir. E se Deus está falando aquilo, esteja pronto para ouvir aquilo que Deus está falando para você. Isso é sinal de que Ele não acabou de falar ainda, irmãos. Se Ele está voltando sempre para falar a mesma coisa, é porque Ele não acabou. A hora que acabar, Ele vai dizer, ou seja, você vai entender o que fazer diante daquela situação, e você vai começar vai começar a ver a coisa acontecer, a coisa fluir. O discípulo falou lá, o Pedro falou, o Simão falou, olha, Senhor, a noite toda trabalhamos e não pegamos um peixe, mas sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor acabou de esclarecer, vamos lançar a rede. Lançar a rede e o barco veio cheio, irmãos. O segredo, ele acabar de falar. Acabou de falar, ele diz. O segredo é você se permitir ouvir, dando permissão e condição de ele ensinar. E a hora que ele abrir a boca, meu irmão, deixa ele terminar, não corta Jesus no meio. Não interrompa Jesus. E se veio diante dele para dizer, meu Deus, me ajuda, me diz como é que eu faço, deixa ele começar a falar. Deixa ele terminar de falar. Deixa ele concluir o ensinamento. E jamais se canse de ouvir Deus, irmãos. A hora